Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa videoaula de metodologia do ensino da língua portuguesa. Hoje vamos falar um pouco das fábulas, dando continuidade ao eixo escrita, produção de texto. Para finalizar, eu escolhi um gênero para que a gente pudesse exercitar um pouquinho os conhecimentos a partir da escrita. As fábulas, como todos os gêneros, têm características próprias, têm finalidades, contextos de aplicação, e as fábulas em especial, elas também trazem uma história. Então, a origem, a definição delas é algo que faz parte da tradição narrativa da humanidade. Então, vamos ver um pouquinho. As fábulas, por definição, trazem como origem da palavra o latim fabula, que vem do verbo fabulare, contar, narrar. Então, são narrativas curtas de tradição oral, elas não eram escritas, elas eram transferidas de forma oral e trazem humor e geralmente personagens com personificação de animal. E os animais, na verdade, eles estão ali representando seres humanos com atitudes humanas, agem, pensam e leva o leitor à distração e, ao mesmo tempo, a uma reflexão sobre atitudes como lealdade, generosidade, justiça e respeito. As fábulas estão sempre em terceira pessoa e o tempo é indeterminado. Certa vez, era uma vez, o que torna o texto sempre atual. Então, a universalidade das fábulas também está diretamente envolvida com esse tempo incerto que pode caber em qualquer tempo e espaço. Geralmente, no final de cada fábula, vem uma moral da história que procura passar o que o texto quer transmitir. E essa moralidade que diferencia a fábula de outras narrativas, a moral da história. De onde que vem? A origem, a história conta que a referência mais antiga que temos é de Esopo, que era um historiador grego, que é contado pelo historiador grego Heródoto, contando que Esopo foi um escravo e autor de fábulas, mas a própria existência desse autor ainda é motivo de discussão entre os historiadores. Quais são os autores, então, mais conhecidos por escrever fábulas? Esopo, né, que foi o primeiro, e também a gente vai ter como referência forte La Fontaine, que reorganizou fábulas conhecidas lá no século XVII. Então, o La Fontaine ele vai retomar as fábulas que as pessoas contavam e escrevê-las. No Brasil, a gente tem o Monteiro Lobato, que publica fábulas, que são versões de histórias consagradas no gênero, que são ambientadas no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Esse livro faz parte de toda a coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E o interessante é que ele atualiza histórias, traz para a reflexão da nossa realidade brasileira e, ao mesmo tempo, aproxima o gênero das crianças leitoras. Vendo um pouquinho sobre o La Fontaine, ele dizia: é uma pintura que podemos encontrar nosso próprio retrato. Então, na fábula, o leitor ele se identifica ali como a humanidade pensa a respeito das diversas situações. Aqui eu tenho o meu livro, né, Fábulas de Esopo, que eu acho que todo professor deve ter um livro de fábulas e é muito interessante. Ele traz alguma ilustração e uma fábula curta, elas são curtas. Então, para a gente trabalhar, eu já trabalhei bastante tirando cópia, né? Vocês vão ver algumas sugestões de atividades lá no texto. E você tira a cópia e trabalha com as crianças a respeito da fábula. Aqui embaixo traz a moral que você pode ocultar ou para poder refletir a respeito, ou também trazer já a fábula e mostrar, trazer alguma interpretação a respeito disso. Então, esse livro. Continuando, qual é a estrutura da fábula?
A fábula, ela tem duas partes distintas, uma história que geralmente é protagonizada por animais, como já vimos, e um comentário de fundo moral. E esse comentário, ele vai trazer uma dedução da história. Os temas, as histórias vão sempre se referir ao mundo humano e mesmo com aqueles personagens animais, porque eles vão agir como homens, falar, brigar, discutir e têm sentimentos humanos. Essa personificação de seres humanos é a característica principal de uma fábula, que traz ali como se fosse para você observar de fora, né, aquele comportamento que um animal está tendo, mas na verdade é o comportamento para a reflexão humana. Quais são as características da fábula? O comentário apresentado no final da história é uma espécie de interpretação do simbolismo do texto. Então, aquele comentário, como eu mostrei, da moral, ele explica ao leitor o que a fábula quer dizer, ou a que situação humana ela pode ser aplicada. As fábulas, geralmente, vão apresentar situações de confronto e mostram diferentes estratégias usadas pelos personagens na busca de seus objetivos. Então, além ali de é uma situação, né, universal, qualquer um pode passar por aquela situação, representada por animais, com essa personificação do ser humano, e ao mesmo tempo são situações de confronto e que trazem alguma estratégia para que a gente resolva. E isso também sempre foi muito usado para reflexão de comportamentos e também para trazer a criança alguma visão crítica a respeito disso. Quais são os recursos, né, que que são usados pelas fábulas para que o texto seja tão bom para ser trabalhado? Uma das estratégias dentro da fábula é a exploração dos recursos de linguagem, que vai ser a forma como é desenvolvido o texto, mesmo sendo curto, dependendo do recurso, ele vai servir para enganar, dissimular intenções, distorcer o significado dos fatos e etc. Muitas vezes, a moral de uma fábula pode nos chocar por seu cinismo, pois mostra claramente a vitória dos espertalhões sobre os ingênuos, dos fortes sobre os fracos, e muitas vezes há uma certa ironia também ali, e o que traz mais, amplia mais o nosso campo para trazer a reflexão para a sala de aula. Nesse sentido, a fábula pode ser vista como um excelente exercício de reflexão sobre o comportamento humano e as vicissitudes da vida, né? As falhas, os vícios, os obstáculos que ocorrem na nossa vida. E não uma forma de inculcar no leitor certas verdades. A fábula, ela não, diferente do que muitos pensam, ela não está ali para orientar o certo e o errado. Ela vai trazer uma reflexão a respeito do comportamento diante de um obstáculo. Um dado curioso sobre a moral da história da fábula é que, na história da transmissão das fábulas, na Idade Média, a importância que se dava à lição de moral das histórias era tamanha, era tão grande, que os copistas, as pessoas que repetiam e copiavam e escreviam as fábulas, eles costumavam escrevê-la com letras vermelhas ou douradas, enquanto o texto era em preto. Então, o texto era em letras pretas e no momento das fábulas, da moral, era escrito com letras vermelhas ou douradas. Algumas vezes, o copista ele deixava em branco o espaço destinado à lição de moral, começando o novo texto em preto para mais tarde usar a tinta vermelha ou dourada de uma só vez. Com isso, em raríssimos casos de esquecimento, foram omitidas em algumas fábulas as respectivas lições de moral. Então, algumas fábulas elas não traziam mais a lição de moral e cada leitor ali concluía a sua. Como eu já disse, em sala de aula é muito interessante retirar essa moral e fazer a pergunta à classe, né, como mais um exercício crítico, o que poderia ser retirado como uma moral daquela história. Em sala de aula, sob o ponto de vista pedagógico, essa atividade de leitura vai exigir a participação ativa do professor
para orientar um posicionamento crítico diante do texto, pedindo aos alunos que comentem as ações dos personagens e que reflitam sobre a situação, relacionando com os fatos da vida real. Então, orientar o aluno ali que mostrar que aquele texto não é uma simples historinha, né? Ele está de alguma forma representando personagens reais do dia a dia que vivenciamos. Quais são os elementos da fábula? Como todo gênero tem os seus elementos. A fábula é formada basicamente pelas seguintes partes: prólogo, que é a apresentação das informações iniciais, né? Descreve o cenário, quais são os personagens. Desenvolvimento, são os personagens começando suas ações que vão levar ao conflito. Então, eles são ali, se apresentam, se encontram, há um conflito. O conflito é quando alguma personagem é desafiada. O epílogo mostra como as coisas foram resolvidas e apresenta o que ocorrerá dali em diante, que é o final. E embaixo a moral, alguma lição é ensinada por trás da história da fábula. Esse andamento aí, essas partes, elas não sofrem, na fábula elas não podem ser modificadas essa ordem, porque elas já são um gênero consagrado, então já tem essa sequência e a gente não costuma encontrar a fábula com o início, com o final lá no começo, como a gente pode encontrar em outras narrativas. Que tipos de atividade na aula de língua portuguesa podemos utilizar as fábulas? Como prática de leitura, prática de escrita, como a reescrita de fábulas, mudando elementos da narrativa, por exemplo, que é a atividade que eu pedi para vocês. Então, eu pedi, explicando a atividade, pedi que vocês pesquisassem uma fábula na internet, tem bastante, ou em livros, escolhessem, leiam e reescrevam, como se fosse uma simulação de vocês alunos e você e uma professora pedindo essa atividade. A partir dessa reescrita, eu quero que vocês coloquem ao final uma análise pessoal de como a fábula ela pode auxiliar na motivação, no exercício, no aumento da competência da escrita. Então, essa que é a atividade, tá certo? O que mais que nós podemos utilizar com fábulas? Interpretação de textos, sabendo aí, até pensando qual seria a moral da história, né? O que determinado personagem significa. Exercitar e ampliar o vocabulário. As fábulas, por elas serem um tipo de texto muito tradicional, com muita história, muitas vezes há palavras novas, pouco conhecidas, então o uso de dicionários vai auxiliar essa parte de exercitar e ampliar o vocabulário, dá para montar uma aula só sobre isso. Contato com textos ficcionais, então ela é literatura, né? É um texto narrativo literário, e isso também pode ser explorado. Encenação e montagem de histórias, estimulando a expressão oral. Então, a partir daquela leitura, pode ser feito um teatro, uma contação, partindo até dos próprios alunos. Então, vejam que é um gênero muito rico e eu acho interessante vocês se aprofundarem um pouquinho, conhecerem as fábulas, para que vocês possam utilizar nas diversas aulas com os alunos. A gente pode trabalhar também interdisciplinaridade, com história, né, até biologia, ciências, até matemática. Há alguns planos de aula que orientam, dão essa orientação muito interessantes. Então, aqui é a minha dica para que vocês trabalhem, tentem usar bastante esse gênero, que é um gênero rico para nós, professores de língua portuguesa. Aqui minha bibliografia, As Fábulas de Esopo, que é o meu livro. Outro livro interessante é o de La Fontaine, como eu já disse, Monteiro Lobato com suas fábulas lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu utilizei também um artigo, A Contribuição da Fábula como Incentivo à Leitura e Escrita, que trouxe bastante informação a respeito da aplicação prática desse gênero. Termino por aqui, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, escrevam lá no fórum. Obrigada. Até mais.